Oi pessoal, aqui é o Davi, leiloeiro da Alfa Leilões. Vamos continuar juntos conhecendo o leilão de verdade. Por que comprar metade de um imóvel? Bom pessoal, vamos aqui falar de um tema interessante que até mesmo já abordamos aqui no nosso canal por outras facetas, analisamos pensando em outras situações e agora vamos trazer aqui uma questão mais comercial sobre por que comprar metade de um imóvel. Dizemos metade, mas pode ser um percentual diferente, por vezes existem leilões de 40%, 50%, 60%, já fizemos leilão de 10% de um imóvel, e aí você, interessado, arrematante, você, assessor, buscando um cliente para fazer uma assessoria, pode se perguntar: por que comprar parte desse imóvel? Por que comprar metade desse imóvel? E hoje aqui nós vamos explicar algumas situações que podem fazer isso ser extremamente interessante. Mas você que já conhece o nosso conteúdo, que já gosta aqui do nosso canal, já deixa o seu like e também compartilha este vídeo com quem, assim como você, vai gostar de conhecer o leilão de verdade, e assim mais pessoas vão ter mais conhecimento, vão conhecer melhor o leilão e vão conhecer o leilão de verdade, então poderão fazer bons negócios em leilões, aqui na Alfa Leilões e também em diversas outras empresas leiloeiras pelo Brasil afora. Mas, entrando agora no nosso tema, por que comprar metade de um imóvel? Primeiro vamos fazer uma retomada geral. Nós temos aqui no nosso canal outros 3 vídeos em que a gente trata de forma direta ou de forma tangenciada a situação da venda de parte do imóvel. E quando a gente imagina um leilão de um imóvel, normalmente você pensa que esse imóvel está sendo vendido inteiro, na sua integralidade, que você comprando esse imóvel, você vai ser o proprietário dele sem mais ninguém, que o imóvel vai ser todo seu. Mas juridicamente é possível que você compre parte de um imóvel. Normalmente o que a gente mais vê são leilões de metade, de 50% de um imóvel, por isso o tema do nosso vídeo. Isso pode acontecer pela seguinte razão jurídica: pode ser que um imóvel seja de mais de uma pessoa, seja porque compraram em conjunto, 2 pessoas que têm ali uma parceria, que têm uma sociedade. Pode ser um casal que tenha comprado o imóvel, esse casal pode estar na constância do casamento, na constância de sua união, ou pode até já ter ocorrido o divórcio desse casal. Nós temos um vídeo que a gente explica essa situação também. E esse imóvel pode ser parte de um, parte do outro, normalmente 50% para cada um. Pode ocorrer também de alguém ter recebido o imóvel em herança, então é muito comum que o imóvel recebido em herança fique para mais de uma pessoa, por vezes para diversas pessoas ali, de acordo com seu quinhão hereditário. E caso aconteça alguma dessas situações, ou seja, o imóvel seja de mais de uma pessoa, pode ser que apenas uma dessas pessoas proprietárias, ditas coproprietárias desse bem, esteja sendo executada. Então imagine que o imóvel seja de 2 pessoas, por qualquer dos motivos que nós falamos agora. Se apenas um deles estiver sendo executado, pode ocorrer a penhora do bem no processo de execução ou lá na fase de execução no cumprimento de sentença, e pode ser levado a leilão esse imóvel. Existe a possibilidade, prevista lá no artigo 843 do Código de Processo Civil, de ser leiloado a integralidade do imóvel, mesmo havendo um coproprietário. E isso a gente explica bem nos vídeos que já temos aqui no canal e vamos deixar para você analisar. Mas existe a possibilidade de não ser feito o leilão da integralidade, de ser feito o leilão parcial, o leilão efetivamente da parcela correspondente ao executado. Nessa situação, por exemplo, o executado detendo 50% do bem, pode ser levado a leilão apenas esse 50% que pertence a ele. E você, arrematante, você, assessor de leilões que oferece essa oportunidade para o seu cliente, caso venha a arrematar, será o detentor da parcela exclusivamente arrematado. Nesse nosso exemplo, 50% de um bem. E aí a dúvida que surge é: por que eu compraria metade de um imóvel? Por que eu compraria um imóvel que eu vou ter que dividir com outra pessoa? Num primeiro momento pode ser uma coisa assim, sem um propósito, né? Pode parecer algo esquisito. Mas quando você traz para o contexto comercial, para o contexto negocial,
há situações que podem fazer com que isso seja de fato interessante. Por exemplo, uma situação que pode fazer ser interessante a arrematação de metade de um bem ou da parcela que esteja sendo leiloado é a situação de renda passiva. Então, se você, arrematante ou assessor de leilões, se o seu cliente quer um imóvel para renda passiva e você vê que o imóvel que está sendo leiloado tem esse potencial ou muitas vezes já está alugado, ao arrematar a parcela que está sendo leiloado, metade do imóvel, o arrematante imediatamente passará a ter direito do mesmo percentual dos recebíveis desse imóvel. Então imagine que seja um imóvel comercial alugado para uma empresa. Você vai e arremata 50% desse imóvel, você vai ter direito a 50% desse aluguel. Então, não necessariamente você vai ter que dividir ali, que ter uma relação objetiva com essa pessoa que detém a outra parte do imóvel. Pode ocorrer uma situação dessa, de um imóvel com vocação comercial, em que o seu interesse vai ser jurídico. Você vai ser representado ou vai conversar ali com a outra parte, mas a situação jurídica objetiva é que você passará, como arrematante, a ser o proprietário da metade do imóvel que você arrematou e terá os direitos decorrentes disso. Relativos à locação, você terá o direito a 50% dessa locação. Então aqui já está um motivo muito importante, porque muitas vezes existem imóveis em leilão já com locação vigente. Temos até um vídeo aqui no nosso canal em que a gente explica a situação de arrematação de imóvel locado e como isso também pode ser interessante. Mas já partindo aqui do pressuposto que você deseja uma renda passiva, arrematar metade de um imóvel que esteja alugado ou que tenha um bom potencial para locação, pode, por exemplo, já estar sendo anunciado ali para locação, pode ser interessante, porque ao comprar, você já terá direito ao correspondente à sua parcela de propriedade sobre o valor da locação percebida nesse imóvel. Outra situação que pode fazer ser interessante a arrematação parcial de um imóvel, a arrematação de metade de um imóvel, são os casos em que é possível o desmembramento do imóvel. Então nós já fizemos aqui na Alfa Leilões, por exemplo, leilão parcial de metade de um terreno muito grande e que pelas normas ali correspondentes, pelo plano diretor, pelas normas da prefeitura, pela legislação aplicável, seria possível desmembrar esse terreno. Então, numa situação como essa, você arremata metade de um imóvel, mas você não vai ter que necessariamente ser coproprietário, continuar com a relação de copropriedade com a pessoa que detém a outra parte do imóvel. Você pode fazer o desmembramento dessa parte. Então você terá 100% do imóvel que você arrematou, ou seja, da metade de um imóvel maior arrematado, você pode transformá-lo em um imóvel individualizado perante a prefeitura, perante o cartório de registro de imóveis. Então, na prática, você vai comprar metade de um imóvel, mas vai ter o imóvel inteiro, porque ele vai ser individualizado, transformando essa parte, esses 50%, essa metade do imóvel, em um imóvel específico. E outra situação que também pode tornar interessante a arrematação de metade de um imóvel é o fato de que, ao arrematar essa metade do imóvel, você pode buscar comprar a outra parte do imóvel. Você já vai ter ali um contato necessário com o coproprietário desse imóvel e você pode fazer uma oferta para ele para comprar a outra parte, ou também você pode fazer a oferta de vender para ele a parte que você comprou. Isso porque esse coproprietário já conhece bem o imóvel, já é dele, ainda que metade, né? Então pode ser que essa pessoa deseje fazer a recompra. E então, em uma situação como essa, você pode fazer a revenda da parte que você arrematou, por vezes até de forma muito célere, já percebendo um resultado muito rápido na sua arrematação, fazendo a revenda posterior ao coproprietário. Caso não seja possível, caso esse coproprietário não queira comprar e também caso ele não queira vender a parte dele para você, que acabou de arrematar, é possível que você ajuize uma ação judicial para fazer a extinção do condomínio e pedir a alienação judicial desse bem. Nessa situação, o poder do judiciário, do Estado juiz, vai ser utilizado para que essa relação de copropriedade, esse condomínio entre os dois proprietários, entre os dois coproprietários do imóvel, seja extinto. E com essa extinção do condomínio vai ser feita a alienação
integral desse bem, que poderá ser uma alienação até mesmo em leilão. Fazemos muitos leilões aqui, oriundos de ações de extinção de condomínio com pedido de alienação de bens. E nessa situação de um leilão do imóvel, leilão da integralidade do imóvel, porque nessa situação não será mais um leilão parcial, será o leilão do imóvel inteiro, porque a copropriedade, o condomínio foi extinto judicialmente, você, arrematante, poderá participar desse leilão. Poderá participar desse leilão até mesmo se utilizando da preferência que o artigo 843 do Código de Processo Civil te traz. Temos vídeo aqui no nosso canal em que a gente explica sobre isso. Então, essa pode ser uma estratégia de médio e longo prazo, porque não vai ser diretamente uma compra e venda, mas vai ser uma arrematação parcial e, posteriormente, a aquisição total do imóvel, utilizando-se até do desconto estabelecido para participar e também utilizando-se do seu direito de preferência. Bom, com isso fechamos o raciocínio e fica respondido aqui. Por que comprar metade de um imóvel? Porque isso pode ser um bom negócio. Basta que você analise, faça sua análise jurídica, comercial e estratégica, e se estiver compatível, se estiver aderente à sua estratégia, você vai poder fazer a compra. Seja comprar metade de um imóvel para ter metade dos recebíveis desse imóvel, seja para desmembrar e individualizar esse imóvel e então você ser proprietário integralmente de um imóvel e não mais coproprietário, ou seja, até mesmo para você fazer essa estratégia de tentar comprar a outra parte do imóvel do outro coproprietário, vender sua parte para ele, você promover a ação judicial para extinguir esse condomínio, extinguir essa copropriedade e fazer a alienação integral do bem, momento em que você poderá participar desse leilão e então se sagrar proprietário integral do bem imóvel. Todas essas estratégias têm os seus prós, têm os seus contras que você precisa analisar. Tem situações mais objetivas, como a compra de um imóvel para ter os recebíveis, isso é muito positivo. Já no caso de desmembramento, você vai precisar fazer um procedimento posterior e também nos casos em que você vai tentar vender para o coproprietário comprar a parte dele ou pedir a alienação judicial do imóvel inteiro, demanda um tempo. Então, todas essas situações são estratégias que você, arrematante, você, assessor de leilão, conhecedor do leilão de verdade, vai poder utilizar para fazer bons negócios em leilão. E se você gostou deste conteúdo, deixa aqui o seu like, compartilhe este vídeo com quem, assim como você, vai gostar de conhecer do leilão de verdade. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações e vamos juntos até o próximo vídeo do leilão de verdade.